mando já, peraí. É mais fácil eu te mandar já. Olá, amigos. Já estamos ao vivo, viu, Edilson? Mas você pode colocar por aí mesmo, pode ser? Consegue? Um abraço aqui ao nosso amigo Soberano Brasil. Pode ser. O Edson Doviso. Sejam muito bem-vindos, viu, pessoal? Ó, depois vocês curtam os outros conteúdos, né? Aqui a gente pode interagir também de uma forma diferente, a gente responde mais as perguntas, enfim. O Edilson só está preparando ali a apresentação, né? Nós já falamos aqui dos meios de dissuasão dos países nucleares, enfim. Pois não, Edilson? Aqui a gente pode falar até o que não deve. Vamos lá. Aqui já é mais um bate-papo, como se fosse mais informal, né, Edilson? Exatamente. Nós temos aqui, eu preparei uma live, ela tem algumas... Ela não é muito longa, tá? Porque a gente resolveu não fazê-la tão longa, mas para abordar, basicamente, os principais sistemas de defesa aérea que hoje constituem a linha principal de defesa ucraniana, né? A Ucrânia hoje possui uma série de sistemas de defesa aéreo, alguns de procedência soviética, alguns de procedência ucraniana, né? Lembrando que a Ucrânia também foi um país da União Soviética, ela desenvolveu sistemas próprios de defesa aérea a partir de modelos que eram da União Soviética, né? A gente vai poder falar de alguns deles. Alguns dos sistemas ela recebeu muito recentemente, não são em números significativos, mas, assim, a grande questão, e eu já antecipo, né, não tem como a gente saber os números desses equipamentos. Essa é uma grande questão. Primeiro ponto, quanto de equipamento a Ucrânia tem hoje para se defender? Os níveis tecnológicos eu vou tentar abordar em termos cronológicos. Então, para isso, eu gostaria de dizer o seguinte: há sistemas que foram desenvolvidos entre os anos 60 e 70, são a grande maioria em ponto de vista numérico. Só me dê licença um pouquinho, vai deitar? Fecha a janelinha do quarto. Pessoal, posso só um minutinho, só fechar aqui uma janela, senão nós vamos ter uma terceira guerra nuclear. Só um minutinho, eu já venho aqui. Então, meus amigos, é o seguinte, vocês que estão chegando aí, vocês curtam, né, desfrutem do nosso conteúdo. Se gostarem, divulgue para mais pessoas. O SS-18, você assistiu a live passada para os membros? Onde falamos dos meios de dissuasão, a sua importância. Vale muito a pena, viu, pessoal? Um aprendizado muito grande vocês vão ter aqui. E acabando essas séries, né, vamos trazer outras séries exclusivas. Estou pensando em fazer a série sobre a guerra do Iraque, mas ainda estou na dúvida se eu faço essa série aberta, né, ou aqui para os membros. Estamos pensando aí. Né? E a gente também acata as sugestões, viu? Voltei. Edilson está de volta. Então, só desculpa, a gente pode pensar na questão das gerações. Vamos falar o seguinte: temos gerações de armas dos anos 60 e 70, evoluções dos anos 80, 90, armas depois dos anos 2000. Dos anos 2000 estão em menor, armas muito tecnológicas, e que são numericamente inferiores, como a capital. A grande maioria dos equipamentos tecnológicos não está no campo. Alguns deles já foram vistos e até destruídos em campo. Eu vou falar de quais deles foram, mas não tem como a gente saber, assim, quais são os números, numericamente, quantos são. A gente sabe, por exemplo, do sistema S-300, a Ucrânia teve diversas versões de 3 variantes básicas dele, né? E a Ucrânia chegou a operar 16 batalhões, um pouco mais de 360 desses sistemas. Hoje não se tem ideia de quantos tem. É um número bastante grande, não é pouco, não. E que
se sobrepõem em capacidade defensiva muito grande. Essa é uma das questões que dificultou muito as operações aéreas russas dentro do território ucraniano. Eles têm muitos desses sistemas. Quem se lembra do começo do conflito, observava que as operações, inclusive dos caças Su-34, que são aeronaves de ataque caça-bombardeiro, o principal caça-bombardeiro hoje na VKS, eles voavam basicamente grudados ao chão. Por que isso? Porque o S-300 tem capacidade de buscá-lo lá no teto. Então, as defesas com o S-300 eram muito grandes, então eles voavam grudados em cima basicamente quase batendo nos postes de luz e tudo mais, para tentar fugir da defesa aérea. Nesse sentido, eles tornavam alvo fácil para os mísseis terra-ar disparados de mãos. Tá? Então, muitos foram abatidos por Manpads, não pelos sistemas mais complexos. E aí a gente entrava nos canais de molecada, como diz o comandante Farinaz, manda um abraço para ele se uma hora ele estiver ouvindo aí, que dizia o seguinte: o S-300 não funciona, o Manpad tem muito mais efeito do que ele. Na verdade, não é por isso, porque o perfil de operação do S-300 é outro, e os sistemas o padrão de operação da Força Aérea Russa exigia sistemas de voo mais baixo, tá? O Voiveda aqui está dizendo o seguinte, Voivoda está dizendo o seguinte: sobre os S-300 não sabia que poderiam ser convertidos em mísseis de ataque ao solo. Qualquer míssil de defesa antiaérea pode ser convertido? Não necessariamente. Tá? Eles conseguem fazer isso, mas não é qualquer sistema que consegue chegar lá. Então, pessoal, eu vou passar uma lista de equipamentos da qual eu não vou citar, eu vou apenas dizer, porque, assim, eles ainda estão, todos esses sistemas que eu vou citar, estão em operação hoje para a defesa aérea ucraniana. A questão é, quão integrados estão ao sistema de defesa, que é uma coisa. Muitos desses sistemas podem estar operando pontualmente, por exemplo, na defesa de uma barragem, mas eles não são interligados à rede de defesa aérea. Isso é uma outra situação. Isso requer um outro nível de complexidade de sistemas. Tá? Por exemplo, um elemento, apenas um soldado com um Manpad pode estar defendendo o topo de um prédio, mas não necessariamente ele faz parte da defesa aérea da cidade. Ele pode defender simplesmente o prédio de um ataque de um helicóptero, por exemplo. Mas ele não está sequer integrado, às vezes pode, somente por rádio, ele pode estar em comunicação com o comando, não está ligado à rede de defesa aérea. A Ucrânia já teve uma das melhores redes de defesa aérea do mundo, perdeu isso já no final dos anos 90 e especialmente por causa dessa guerra. Né? Por exemplo, há sistemas como o Stormer, que é um sistema britânico montado num veículo muito leve, um veículo sob lagarta muito leve, que ele é basicamente um veículo para acompanhar as unidades blindadas quando elas se deslocam, para tentar defender de ataque de helicópteros e tal. Já tiveram êxitos em combate, mas são numericamente muito pequenos. Né? O sistema NTWQ-1, Avenger, que, na verdade, é montado num chassi de um Humvee, um veículo... Oi? Aquela apresentação você não consegue por ela? Eu vou colocar aqui, esses sistemas não estão lá. Eu só vou citar. Beleza. Perfeito? O Avenger, que é um sistema... Até vou falar do Avenger, tá? Ele, mais para frente, ele dispara um míssil de curto alcance, um Shorad, para defesa de curto alcance, curtíssimo alcance. Tá? Ele pode defender algumas posições, mas não faz parte da rede complexa de defesa. Tá? Agora, dos mísseis mais pesados, a Ucrânia utiliza o Buk, que é um excelente sistema soviético. Tá? Para quem quer saber quem foi o Buk, ele talvez seja o responsável pela queda daquele avião que foi abatido sobre a Ucrânia, que houve aquela culpa entre a Ucrânia e a Rússia de quem fez isso na região do Donbass, foi abatido por um sistema Buk. Tá? Pelas pesadas perdas humanas que a Ucrânia sofre, não parece óbvio que o apoio direto da OTAN em seu território? Olha, eu acredito que... Eu vou responder essa pergunta lá no fim. Vamos lá. Sobre o Kub também, que é um sistema soviético, eu estou falando de sistemas que a Ucrânia tinha em números excessivamente grandes, tá? Eles tinham esses sistemas em números muito grandes. O S-300 é o principal, mas eu vou começar a apresentação para a gente não se estender tanto. Tá? Eles tinham a versão M1, tá? do Buk. A versão ucraniana era do Buk M1. Tá? Era 9K37M1. Era a versão ucraniana.
tá? Eu vou começar a apresentação aqui, mas para vocês terem uma ideia, eu peguei isso de um site, tá? As imagens não são minhas, mas eles vão nos ajudar a ilustrar mais ou menos o que é a capacidade atual da defesa principal, da defesa do espaço aéreo ucraniano. Deixa eu só transmitir a imagem primeiro, né? StreamYard. Entrar aqui, compartilhar a tela. Vocês vão ver aí, tela cheia. Só me dê um alô aí se já estão vendo. Já estão vendo a minha tela, né? Então, basicamente, é isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Tá? Tá aparecendo, Edilson. O principal... Apareceu? Sim. O principal sistema, ele é composto pelas baterias de S300. Esses sistemas aqui, geralmente, eles operam com dois sistemas de radares, o sistema de comando e controle e comunicação, e os lançadores, que nós vamos ver. Esse que aparece com o número 1 aqui é o radar de detecção. O que esse radar faz? Esse radar, ele tem a função de buscar os alvos, sejam eles quais forem. Ele detecta isso e envia todas as informações para o centro de comando. O S-300 é um sistema que começou a ser desenvolvido nos anos 60 e teve o auge do desenvolvimento no finais dos anos 70. Tá? É um sistema extremamente avançado, ele é móvel, ele é transportado por veículos, né? A Ucrânia ela utiliza estratégias de ocultar esses sistemas em florestas e bunkers. Desde o tempo da União Soviética, muitos desses caminhões, eles entram em túneis que parecem túneis de trem, mas, na verdade, eles vão para o subsolo. Por isso que é muito difícil dizer quantos desses estão operacionais. Tá? Eles têm como ocultar e proteger esses sistemas dentro do próprio relevo, em regiões da Ucrânia. Tá? Ele é um sistema que tem aí, pelo menos 300 km de alcance, esse radar, porém não quer dizer que os mísseis tenham esse alcance. Isso eu falei numa outra live, quando nós falamos dos sistemas de defesa aéreo. Tá? Esse radar detecta os alvos, ele detecta múltiplos alvos, passa ao centro de coordenação, tá? Que está aqui no número 2. Tá? Esse que aparece em número 2. É o sistema de coordenação que vai ordenar o lançador e a melhor posição para disparar. Um dos pontos importantes do S-300 é que as baterias, elas não se comunicam internamente. Isso aí é uma questão, uma limitação que ele tem. Então, se eu tenho dois sistemas de comando e duas baterias sobrepostas, basicamente uma vai coordenar a operação. Uma novidade do sistema S-400 é que ele integra todas as baterias. Então, o centro de comando que está lá a 300 km de distância pode ordenar o ataque da bateria que está aqui, na minha cidade, por exemplo. Tá? Isso não acontece com o sistema S-300. Então, é uma limitação tecnológica devido ao grau evolutivo. Tá? Esse sistema ele reinou absoluto nos anos 80. Ele é um sistema muito avançado, apesar de ser desenvolvido nos anos 60 e 70. Ele era um dos melhores sistemas de defesa aérea dos anos 80, tá? Mas ele, ao longo do período, ele sofreu também updates, né? Especialmente os ucranianos, eles trouxeram muitas inovações no sistema, desenvolveram, inclusive, mísseis próprios para ele. Tá? O outro radar é o chamado radar de engajamento. Quem que é esse cara? Esse número 4 aqui é o radar de engajamento. Ele detecta e ele acompanha os alvos. Ele é utilizado para acompanhar os alvos. Aqui nós estamos falando de radares de mais frequências. Ele trabalha com frequências muito mais altas e direcionadas para o alvo. Então, ele seleciona aqueles alvos prioritários e acompanha. Tá? Esse radar, ele emite o sinal do qual os mísseis que estão nas lançadoras, né, que partem daqui, ele dispara de 2 a 4 mísseis, ele carrega 4 mísseis no máximo, dos mísseis de maior alcance, tá? E sempre dispara 2 por vez, 2 por alvo, tá? Para poder aumentar a letalidade e impedir a capacidade de fuga dos mísseis. Este sistema, no S-300, diga-se de passagem, ele é bastante eficiente, porém, ele ainda utiliza um sistema de radar semiativo. O que isso quer dizer? A onda do radar é emitida pela lançadora que dispara esse sinal até o alvo. O míssil, durante a trajetória, o míssil que está indo aqui, ó, vou tentar fazer um míssilzinho bem mequetrefe, esse míssil que está indo aqui, ele capta esse sinal e segue o sinal e vai até o alvo.
Qual é a limitação? Se houver interferência do sinal durante a trajetória do míssil, ele pode cortar a comunicação do míssil com o radar. Então, essa é a estratégia que é utilizada para tentar impedir o míssil de atingir o alvo. E a Rússia tem utilizado muito a guerra eletrônica no teatro e tem conseguido alguns êxitos com isso. Tá? Qual que seria o ideal? O míssil ter um sistema de radar ativo, ou seja, ele próprio lança o sinal do radar do qual ele segue. Então, o próprio míssil disparar e detectar o alvo, ele recebe o eco do seu radar e aí ele segue o seu sinal. É mais difícil de ser interferido, tá? Porque a comunicação tem que ser míssil, radar, radar, míssil, tá? E isso é mais difícil, tá, pessoal? O desenho aqui está meio ruim, porque eu nem consigo mexer direito o mouse aqui. Qual que é o alcance do sistema S-300? Ele tem um alcance efetivo de 5 a 150 quilômetros. Tá? A versão ucraniana, ela é ligeiramente inferior à versão russa. Tá? Esse é outro ponto importante. Por que isso? Porque os russos sofreram evoluções ao longo do tempo que os ucranianos não tiveram. Eles ainda têm sistemas, são eficientes, são bons, mas eles ainda são um pouco mais limitados. Aqui está uma das razões pela qual a VKS não voa em grandes altitudes. Esse sistema é capaz de abater aeronaves até 30 km de altura. Tá? Ele é extremamente eficiente. Tá? Os lançadores têm por volta de 4 sistemas de mísseis, tá? 4 mísseis, e uma bateria completa, ela tem de 4 a 6 lançadores, tá? Além dos sistemas de radares. A Ucrânia ainda dispõe de muitos desses veículos, porém, eles têm ficado em pontos estratégicos do país. Tá? Um outro sistema que foi introduzido muito recentemente é um sistema alemão, da DIRL. Ele é extremamente avançado, tá? Ele está na geração aí dos anos 2000. As pessoas gostam de desmerecer, uma bateria já foi atingida e destruída completa pelos russos, mas na verdade é que esse sistema ele é muito avançado, bem moderno, porém a Ucrânia não dispõe nem de números, nem de capacidades para defesa deles, tá? Que é o IRIS-T. A DIRL é a produtora dele, junto com a Rheinmetall, que produz os veículos, os caminhões. Tá? Esse sistema ele está sendo oferecido, inclusive, para o Exército Brasileiro. Tá? Ele é herdeiro de um sistema que foi iniciado a produção dele, o desenvolvimento dele, que é o MITS. Ele seria uma unidade complementar ao Patriot. Foi desenvolvida em conjunto entre Itália, Alemanha e Estados Unidos. Mas ele não foi para frente porque o sistema era extremamente caríssimo, e na época do governo Obama ele foi cancelado. Mas ele herdou alguns dos avanços que foram feitos lá, como, por exemplo, o seu radar de varredura. Tá? Esse radar, ele procura os sistemas. Qual que é a grande vantagem dele? Ele tem uma capacidade de abater mísseis, tá? Cujos perfis são diferentes de aeronaves. O S-300 ele é ideal para esse tipo as versões ucranianas são ideais para abater aeronaves maiores. O IRIS-T, ele tem capacidade de abater, inclusive, mísseis menores. Porém, ele tem alcance muito limitado em relação ao S-300, tá? Mais curto. Edilson. Tá? Pois não. Desculpa interromper, mas o S-300 ucraniano, então, ele não tem a capacidade de abater mísseis? Mísseis de cruzeiro e algumas armas maiores, até mísseis balísticos, tá? Porém, um ataque de mísseis menores, como esses mísseis de ataque ao solo, até o próprio Taurus, é mais difícil para ele, tá? Para isso, precisa de outros sistemas complementares, ou, no caso russo, utilizam-se mísseis específicos para isso. Tá? Hoje, a Rússia substitui essa função dentro do S-350, que é o VITIAS, é um sistema que é utilizado para esse tipo de ataque, de mísseis de cruzeiro, por exemplo. Tá? Ele tem a capacidade, mas para ele é mais difícil, porque os seus mísseis são muito grandes e eles são destinados a uma função muito clara, não é essa daqui. Tá? O IRIS-T, ele tem esse sistema, né, como eu estava falando do radar, bastante interessante, o centro de comando e comunicação. Um detalhe muito importante é que olha como a questão do salto tecnológico ele é relevante. A bateria de S-300 ele fica basicamente no mesmo perímetro, espalhada por um raio de alguns quilômetros. Mas o sistema de comunicação do IRIS-T, por exemplo, o centro de comando pode ficar até 20 quilômetros da bateria. Então, isso dá uma sobrevida muito grande para a unidade de comando.
Porque os lançadores podem ficar próximos dos alvos, mas não necessariamente o comando estará. Um outro ponto interessante em relação a isso, e olha como o salto tecnológico ele é relevante. Esse centro de comando, se ele for atingido, a bateria não torna-se fora de operação. Porque outro centro de comando desse pode assumir a orientação das baterias. Isso não acontece no sistema S300. Se você destruir o radar de engajamento ou o centro de comando, você já basicamente inutiliza a bateria. Tá? Então, isso é uma limitação tecnológica do seu tempo. Isso nos sistemas mais modernos, quase todos já são assim. O que eu quero dizer? Se eu tiver 2 caminhões de comando numa região, se um deles for atingido, o outro assume completamente a operação, sem nenhum problema. Tá? É possível ter 2 caminhões no comando da bateria S300? Sim, é. Mas nós estamos falando de interoperacionalidade. É comum ele fazer isso facilmente. Tá? Então, eu posso espalhar 4, 5, 10 baterias numa região, todas elas comandadas apenas por um centro de comando, no caso do IRIS-T. Então, isso aumenta muito a capacidade de sobrevivência do sistema. Tá? Os lançadores, eles são colocados assim, são um caminhão bem leve, tá? Um caminhão 8x8, ele dispara até 8 mísseis, o lançador. Tá? As baterias são compostas também entre 4 e 6 veículos. Tá? E o alcance do sistema do IRIS-T, ele é para curto alcance, 40 km. Tá? Ele tem uma cobertura mais baixa de 20 km. Tá? Agora, nota que o radar de detecção dele, ele tem quase que o mesmo alcance de uma bateria de S300. Então, por que ele tem esse alcance todo e só consegue abater aqui, a 40 km? Tá? Porque tem a questão do acompanhamento do alvo muito mais preciso, tá? Só que, como todo sistema de arma, é também vulnerável ao relevo, às condições atmosféricas, às questões eletromagnéticas. Ele tem maior segurança em termos de guerra eletrônica, porém, ele também é vulnerável. Ele não vai ser indestrutível, não existe arma de adamante, eu já falei aqui, né, na outra situação. Agora, se vocês observarem, um vai a 300, o outro vai a 40 km, a 150 e o outro a 40 km. Eles não são substitutos um do outro, e sim armas complementares, para funções complementares. Tá? Quantas baterias a Ucrânia tem? Acredita-se que a Alemanha ia ceder 4 baterias para eles. É um número muito pequeno para as necessidades. Precisaria de muito mais do que isso. Tá? Um outro sistema também complementar, muito mais leve, cuja função é mobilidade. Tá? É o NASAMS, que foi introduzido para eles. Ele tem um lançador que ele pode ser transportado em carreta e deixado no local, ele pode ser tracionado por veículos, pode ser posicionado na traseira de um veículo 8x8, e ele transporta os mísseis. Esse sistema ele tem um alcance ainda menor. Tá? Ele dispara 6 mísseis, ele tem um radar de detecção, que aparece no número 1 aqui. Tá? Esse é um dos sistemas que são utilizados basicamente para defesas de posições fixas, como, por exemplo, edificações importantes, por exemplo, um centro de comando, uma usina hidrelétrica, uma usina nuclear, pois não. Ele é americano, né, esse daí, né? Pois não. Ele é um sistema americano. Ele foi um desenvolvimento feito com um país. Se eu não estou enganado, ele foi desenvolvido em conjunto com a Noruega. Depois eu posso até ver para você ainda hoje. Sim, é isso mesmo. É verdade. Eu lembrei. Ele foi desenvolvido em conjunto com a Noruega. Isso. Existe um sistema muito semelhante do qual o Chile opera. Ele utiliza o míssil que é uma versão lançada do solo do AMHAN, do AIM-120. Tá? Esse sistema é um sistema leve, modular. Aí aquilo, as pessoas quando olham para isso aqui falam, mas esse míssil é muito fraco. Não, ele não é fraco. A função dele é não é a mesma do S-300, não é a mesma do S-400. São sistemas para funções diferentes. Isso aqui é feito para, por exemplo, para defender uma usina nuclear, tá? Contra ataque de aeronaves mais leves, como, por exemplo, o Su-25, como helicópteros Mi-28, como mísseis de cruzeiro, contra até mesmo drones. O drone não vai ser abatido por um S-300.
É um desperdício total de utilizar aquilo lá para isso. Agora, o S-300 pode acompanhar o alvo e passar as informações para um sistema como esse, que vai ter muito mais efetividade. Você tem que lembrar que a manobrabilidade das armas depende também do seu tamanho e massa. Não é só o foguete do míssil. Então, ele tem perfis de operações diferentes, né? Então, o NASAMS foi entregue para eles, é um sistema também eficiente para a sua função, só que, claro, né, volto a dizer, como é a capacidade logística da Ucrânia de manter essas baterias, e da manutenção, de fazer recarga, reposição das armas? Esse é o grande problema. Agora, ele tem uma facilidade muito grande, mobilidade, ele pode ser transportável dentro de uma aeronave, levada para qualquer região, pode seguir no vagão de trem, ele pode ser transportado em veículos, em carretas, ele pode uma bateria quase que inteira. Então, ele dá uma mobilidade, só que ele não vai salvar a Ucrânia da Terceira Guerra Mundial. Ele está lá para cumprir sua função. Tá? O centro de comando, aqui está incêndio, pessoal, isso é uma tradução muito mal feita, porque é de fogo, tá? O centro de distribuição de fogo, na verdade, nada mais é do que o sistema de comunicação e comando. Notem que ele tem o mesmo alcance do IRIS-T, tá? Com 40 km. O radar dele tem um alcance mais limitado, 120 km, mas as armas, os mísseis, têm um alcance de 40 km. Essa é a versão ucraniana. Os mísseis mais modernos do NASAMS podem chegar a 100 km, o que é muita coisa. Tá? Agora, tanto quanto o próprio sistema da DIRL, né, a IRIS-T, o sistema de comando pode ficar desassociado completamente da bateria. Ele se comunicação segura via satélite. Tá? Também suscetível à guerra eletrônica, mas muito mais difícil. Esse também é um sistema que começou seu desenvolvimento lá pelos anos 90. Tá? Então, ele é um intermediário entre os anos 90 e os anos 2000. Os mais avançados até agora são o desenvolvimento da DIRL, do IRIS-T, que é uma arma eficiente também. A cobertura dele vai até 21 quilômetros de altura e é uma arma efetiva. Não é um sistema para defender completamente o espaço aéreo, sim posições bem específicas, tá? Alguma pergunta aí, Nelson? Só para a gente dar uma pausa aqui? Sim. O Edson está perguntando, os russos, assim como no tempo dos soviéticos, sabem otimizar bem seus equipamentos militares. Você concorda, Edilson? A Rússia, Edson, ela precisou a Rússia, quando eu digo a União Soviética, a Rússia herdou essa capacidade, ela precisava fazer frente a uma ameaça muito superior, numericamente, de bombardeiros soviéticos, de bombardeiros americanos e da Força Aérea Americana, que sempre foi numericamente poderosa e tecnologicamente poderosa. Então, eles não tinham opção, eles tinham que ter um sistema de defesa aérea eficiente. E eles demoraram 70 anos para desenvolver isso. Eu falei isso numa outra live, em outra situação, né? Num outro canal, inclusive. Eles demoraram 70 anos para assumirem esse know-how todo. Não foi criado da noite para o dia. Eles foram aprendendo ao longo da história, especialmente nos conflitos no Oriente Médio, que deram para eles uma visão completamente diferente do que era a saturação do espaço aéreo por caças. Na Guerra do Yom Kippur, na Guerra dos 6 Dias, as forças aéreas das nações árabes e de Israel, basicamente, elas tinham numericamente no ar mais aviões do que hoje, por exemplo, você vai ter em quase que toda a Europa. Tá? Houve conflitos em que mais de 100 aeronaves decolaram no dia para combater no espaço. Então, esses números, eles hoje são impossíveis de serem reproduzidos. Tá? Então, eles precisavam ter um sistema de defesa aérea. Os sírios, por exemplo, tiveram uma capacidade defensiva formidável, e ainda tem. Tá? Porque precisaram desenvolver isso contra a Força Aérea de Israel. O Egito, igual. Israel, igual. Precisaram desenvolver sistemas de defesa aérea, porque era até grosseiro o número de aviões que você tinha no céu. Tá? Então, eles precisavam fazer muito isso. Então, os russos, eles adquiriram isso e foram evoluindo. O setor estratégico de defesa aérea foi um dos que não foi tão abalado na queda do Muro de Berlim. Ele continuou tendo um know-how e você pode observar que foi um dos poucos que não teve, sim, problemas de evolução. Outros setores tiveram. O setor naval é um deles.
A Rússia ainda sofre para desenvolver navios, ainda sofre para desenvolver determinados aeronaves de transporte, por exemplo, eles têm sérios problemas no desenvolvimento. Mas no setor de mísseis de defesa aérea nunca tiveram. Sempre mantiveram a vanguarda nesses sistemas, tá? Eles acompanham muitos avanços e alguns eles são até superiores, tá? Chegamos aí no Patriot, né? Pois não. Só uma colocação aqui também, né? Enquanto os norte-americanos investiam muito na sua força aérea, não que os soviéticos não investissem, mas os soviéticos pensaram no meio de combater essa aviação norte-americana e por isso começaram também a trabalhar mais sistemas antiaéreos, né? É por essa razão, eles precisavam ter o sistema antiaéreo eficiente, porque seria o fiel da balança. Tá? Foi a necessidade que fez com que eles desenvolvessem. Assim. Edilson, uma pergunta aqui também do... Ah, pode falar. Achei que você tinha terminado. Não, o Edilson o Edson está perguntando aqui também, né? Como se dá o remuniciamento dessas baterias? Através de caminhões carregadores ou troca-se a bateria toda? E quanto tempo leva, em média, esse remuniciamento? Eu acho que É uma pergunta muito importante. Ó, depende muito do fornecedor. Esse aqui é o sistema do S300. Você está vendo que ele tem aqui, ó, o cilindro de lançamento do nível canister, que eles chamam, né? De lançamento, ele pode ser desacoplado do sistema. Esse caminhão aqui ao lado, não dá para ver na foto, mas ele é o remuniciador. Ele transporta exatamente um sistema igual. Ele tem um guincho, da qual ele vem aqui, encaixa aqui, e a bateria está operacionalmente pronta novamente. Tá? Ele não é um lançador. Tá? Esse que está aqui atrás. Ó. Ele só está transportando os mísseis para esse. Geralmente, essas baterias, elas acompanham com os remuniciadores. Tá? Eu não sei se está dando para ver aqui, ó, mas tem uma peça que é onde eles levantam o sistema para poder engatar. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Sim, então, ele é engatado no sistema e volta a operar. Esse é o modelo do S300. Os outros sistemas, eles não são tão diferentes. Você transporta, por exemplo, o IRIS-T, ele transporta esses módulos, né, onde são colocados os mísseis, em outros caminhões, e aí ele é posicionado, encaixado e segue o baile. O NASAMS, ele tem uma vantagem muito interessante, que é assim, a bateria pode transportar completamente o sistema de lançamento, porque ele é muito simples, esse sistema pode ser tracionado por um caminhão 4x4. Então, ele pode levar esse módulo inteiro carregado para o ponto de disparo, tá? E depois removê-lo de lá e depois recarregar os mísseis e devolver ele, quando for preciso. Tá? Então, todos esses sistemas, aí cada um tem a sua tecnologia, a sua vantagem, tá? Mas são feitos assim. Geralmente, as baterias andam sempre com 3 a 4 remuniciadores, porque é muito importante. Ali na Crimeia, mais do que isso. Mas na Crimeia, quem está fazendo a defesa é o S-400, não é o S-300, não. O S-400, a bateria de Buk e Thor, e também do Panzer, para a defesa de ponto, né, que fazem a defesa das próprias baterias de algumas instalações importantes. Certo. Edilson, agora vamos falar do Patriot. E aqui, ó, o Patriot, ele é um sistema extremamente moderno também. A gente ouve muita brincadeira, muita piada, mas o Patriot tem perfis operacionais muito interessantes. Mas é aquilo, ele não é um sistema com... Então, aqui ela era a versão Patriot 1, tá? Nós estamos falando já do Patriot 3, que utiliza um míssil de defesa muito mais leve, muito mais ágil, e sistemas de integração muito maiores. Esse sistema de arma, embora o Patriot foi desenvolvido nos anos 80, 90, a versão que nós estamos falando aqui é de depois de 2000. Tem sistemas de mísseis muito avançados, mísseis de radar ativo, isso é importante falar. Esqueci de falar um pouco sobre os sistemas de guiagem desses sistemas aqui. O IRIS-T, ele já utiliza um sistema que pode ser radar ou também pode ser o detector infravermelho. Tá? O NISAMS utiliza um radar ativo, um sistema de radar ativo. Então, o míssil, por isso que você olha para esse radar de detecção, vocês sentiram a falta de um sistema
de um segundo radar que acompanha os alvos, porque ele não precisa desse segundo radar. O próprio míssil já tem o seu sistema de radares, tá? Que acompanha. Pode prestar atenção. Ele tem um detector de aeronaves, ele direciona e comanda o míssil que dispara. O próprio míssil vai se guiar até o alvo com o seu próprio radar, sem sequer precisar do radar de solo. Tá? Se for preciso, ele vai continuar buscando informações do radar que acompanha, mas ele não precisa. Então, isso já é um salto tecnológico bastante grande. O Patriot é exatamente assim. Porém, por se tratar de um sistema de maior alcance, com maior capacidade, ele utiliza os dois sistemas. Tá? Eu não tenho informação de qual é o modelo que a Ucrânia tem, porque existem vários sistemas de radares disponíveis. Tá? Eu não sei qual que é. Esse radar é que ele detecta a ameaça e ele tem a capacidade de acompanhar múltiplos alvos ao mesmo tempo, uma capacidade muito grande. Ele se comunica, e uma coisa importante em relação ao sistema Patriot. Um lançador pode disparar o míssil. No meio do caminho, a rota pode ser reorientada pelo sistema de comando. Tá? Então, ele pode mudar a trajetória do míssil, atingindo um outro alvo, que torna-se agora o alvo prioritário. Isso é uma diferença bastante grande. Ah, mas a bateria Patriot foi destruída pelo Kinzhal. Meus amigos, vocês estão falando de uma arma que entrou a quase 12 mil quilômetros por hora. Nenhum sistema vai conseguir barrá-la. Tá? Porém, o Patriot não foi feito para bater o Kinzhal. Existem armas para bater o Kinzhal, mas não foi o Patriot feito. A função do Patriot é bater aeronaves, mísseis de cruzeiro, até drones ele consegue. Mas ele ainda assim ele é débil para essa função dos drones. Ele foi feito para bater aeronaves e mísseis balísticos próximos em determinadas condições. Ele não é para esse tipo de coisa. Assim como o S-300 também não é, assim como o S-400 também não é. Aí ele consegue fazer, sim, mas não é, ele não foi dedicado a esta função. Isso é importante dizer. Você tem o sistema de centro de comando e controle, que ele... Pode falar, Nelson. Eu ia te perguntar qual arma consegue abater o Kinzhal. Bom, o Kinzhal ainda, acredita-se que o próprio Tahad, que é o novo, que é o sistema que ele é da gama superior ao do Patriot, ele tenha essa capacidade. A grande questão é em que momento ele consegue isso. Tá? Há uma versão do Tahad que já opera com um booster para poder chegar rápido na posição de abater um míssil hipersônico. Qual que é a grande questão, Nelson? Ninguém testou isso ainda em campo. Então, por hora, estamos falando de um projeto de desenvolvimento, mas não estamos falando de uma arma. Qual outra arma? O S-550, que está sendo desenvolvido na Rússia, teria esta função. Tá? São mísseis com uma velocidade extremamente grande, são mísseis muito grandes, porque eles têm que ter um booster muito grande para poder acelerar em velocidade muito superior a desses daí, para poder buscar esses alvos, tá? Só que não é só a questão da velocidade do míssil, tem a ver com a troca de informações que ele tem, e a comunicação dele com o sistema de lançamento e de radar e o acompanhamento. Tá? Edilson. Tem aqui o centro... Pois não? Não, vou deixar você explicar então, depois eu vou partir para a pergunta do Edson, porque já estamos chegando a quase 40 minutos de live. Tá, não, mas é rapidinho aqui, até o Patriot, né? O sistema beleza. Patriot que eles têm é o de lançador de 4, tá? Uma grande questão é que ele demora menos de 9 segundos para disparar, para preparar e lançar o míssil. Isso é uma mobilidade muito grande do Patriot, ele para no local, ele entra em operação rapidamente. Tá? Um detalhe importante é que não foi falado aqui, e pouca gente sabe disso, mas ele pode coordenar também o lançamento daquele NASAMS lá que eu coloquei, inclusive do Iris-T. Pode ser integrado à bateria para lançamento. Tá? Então, um radar de detecção do Patriot tem um outro sistema de radar que não está aparecendo aqui também, mas é o que eu digo, eu não sei qual é a versão que a Ucrânia opera. Ele pode direcionar os sistemas Iris-T e os outros sistemas abaixo dele. Isso é muito importante. Tá? Ele consegue fazer isso. Qual que é a altitude de cobertura? A versão ucraniana é de 24 km de altura, e ele
tem um alcance, vocês estão vendo aqui, entre 40 e 160, porque o míssil dele é dedicado para essa função, ele não tem outras variantes de mísseis. Tá? O radar que a Ucrânia tem operado é o de 100 km. Existe um radar que é integrado à bateria do Patriot, que alcança perto de 300 km. Tá? Que aí ele já aumenta o nível de complexidade e modernidade do sistema. Tá? Ele pode disparar até 16 mísseis, mas geralmente eles vêm com o sistema, né, o container para 4 mísseis. Tá? Esse é o sistema Hawk, ele é um sistema que foi muito empregue no Irã, nos anos 70, na guerra Irã-Iraque ele foi muito usado, ele foi doado recentemente para a Ucrânia, é um sistema de curto alcance, 35 km, tá? Ele vai a uma altitude até 18 km, e dispara 3 mísseis por lançador. É curioso que esses sistemas tenham entrado agora, porque muita gente despreza a capacidade dele, mas os sistemas de defesa iranianos quase todos são baseados nesse sistema aí. O Irã desenvolveu muitos mísseis fazendo a engenharia reversa desse sistema. Tá? Então, o Hawk, ele entrou agora no conflito, ele foi por doação, são mísseis mais antigos, mas que eles têm efeito prático sim, viu? A pessoa pensa que, porque a arma é velha, ela não tem, não, eles têm utilidade. Tá? Os outros sistemas mais leves que a gente pode ver, o Avenger, eu tinha falado dele, tá? O Avenger, ele tem um alcance de 8 km, ele tem 8 mísseis no lançador, tá? Ele tem um sistema para rastrear os alvos, engajar os alvos, ele tem um radarzinho pequeno, tá? E alguns deles são acoplados a um sistema de visão noturna e infravermelho que detecta esses alvos, tá? E ele pode disparar até 8 mísseis. Há um sistema próprio que a Ucrânia desenvolveu, que é o Vampir, que ele utiliza aqui, ó, esse aqui é um sistema de visão que capta por infravermelho, tá? E ele dispara 4 mísseis, ele é um veículo mais leve, isso aqui é para armas contra drones e contra helicópteros, tá? Onde eles terão a melhor efetividade. E o nosso Gepard, que nós temos, com canhão 35 mm. Agora, eu queria fazer uma pausa em relação ao Gepard, com alcance, assim, esse míssil ucraniano não é desprezível, não. Ele tem um alcance de até 12 km. Tá? Ele requer um tempo de preparação bastante longo, porque ele requer recarga, ele também tem a versão de infravermelho, então ele requer uma recarga de nitrogênio líquido para poder disparar, ainda como os mísseis ar, né, tipo o Sidewinder, que tinha que fazer aquela recarga, ele tem uma versão dessa e uma versão para o radar. Mas ele tem um alcance ligeiramente bom, 12 km. O Avenger tem 8 km, por exemplo, bem inferior ao dele. Tá? Basicamente, eles têm a mesma função. Tá? Os dois veículos têm basicamente a mesma função. O Gepard é igual ao nosso, tem um canhão, né, de 35 mm contra alvos aéreos. Melhor função deles, contra drones e contra helicópteros. Tá? Esse sistema não é muito diferente do que nós temos no Brasil. Ele é um sistema já obsoleto para o cenário, para falar bem a verdade, mas contra drones ele ainda é útil. Né, especialmente drones com baixo poder de manobrabilidade. É curioso que a gente fala muito do Gepard, mas a Ucrânia tem muito do sistema Tunguska, que é o avô, ou o pai, não sei, do Panzer, que ele utiliza um canhão e mísseis de defesa aérea muito semelhantes a esses perfis do míssil do Avenger. E a Ucrânia tem eles em grande número, mas pelo jeito eles não estão no teatro de operações, não ouvimos falar da destruição do Tunguska. Provavelmente ele esteja na defesa da capital e de cidades mais críticas, né? O Gepard foi doado pela Alemanha e instalado. As outras armas que tem também interessantes, né? O Starstreak, que é um sistema britânico, ele foi entregue para a Ucrânia. Ele tem um alcance de 7 km e a grande vantagem é que ele é um posto, fica fixo com o sistema de detecção e ele opera basicamente autônomo ou remotamente. Tá? Ele dispara mísseis de defesa aérea muito parecido com os mísseis Manpad. Tá? O principal em operação é o Stinger. Acredita-se que a Ucrânia recebeu uma quantidade de pelo menos 500 desses mísseis, não é pouco, mas a Ucrânia utilizava muito o próprio míssil semelhante ao Igla, né? O Igla-S, que era produzido localmente. A Ucrânia tinha números bastante grandes desses mísseis, em algumas literaturas falam de 6 a 10 mil mísseis. Tá? E o Piorun, que é a versão polonesa
japonesa modernizada de um míssil muito parecido com o Eagle. Tá? Os alvos desses mísseis são basicamente helicópteros e drones, né? Foguetes, aqui foguetes alados, né? Foguetes e bombas planadoras, né? Eles ainda utilizam contra isso. Eles têm uma infinidade desses mísseis, são os milhares que eles têm em operação. Mas isso é para defesa curta, 6,5 km, 8 km, 7 km e perfis. Esse mapa aqui, isso aqui mostra mais ou menos agora a atual situação deles, né? O Hawk com alcance até 35 km, o Iris-T 40, o NASAMS até 100, o S-300 até 150 e o Patriot até 160 km. Notem que você tem, pelo menos, nesses 3x, basicamente, as três gamas de defesa, curta, média e longa. Essa é a estratégia da Ucrânia de utilizar muitos dos sistemas. Pode ser qual que você quiser. Você pode colocar aqui, inclusive, o Iris-T e o S-300 também. Eles também cobrem, basicamente, duas gamas. Então, esse é o interesse da Ucrânia, e por isso ela tem recebido muitos equipamentos diferentes, além de todos aqueles que eu citei lá no começo, para defesa, porque eles são complementares, eles não são sistemas substitutíveis, tá? Por exemplo, o S-400, o S-300 não está sendo substituído pelo Patriot. Eles têm perfis de operações complementares, de altitude, alcance e perfis de engajamento de armas. Essa é a grande coisa. Não se trata simplesmente de estar comprando porque é ocidental, porque é isso, aquilo, porque está acabando o sistema. Não é só isso. Não é só por isso. Porque essas armas, elas se sobrepõem nas capacidades defensivas. Essa é a grande questão. Só para eu poder acompanhar, eu vou fechar aqui para a gente ver como é que está se desenvolvendo aí, para a gente abrir para vocês fazerem perguntas também, né, e a gente poder responder aqui a todos. Certo, Nelson? Deu para ter uma ideia, mais ou menos, quais são os principais sistemas aí? Ah, com certeza, com certeza. Muito bem explicado, né? O pessoal tem alguma dúvida aqui em relação... O Edson perguntando se o sistema é o ativo e semiativo nesses mísseis, Edilson. Edson, vamos lá, porque como eu falei, eu não sei de qual que eu falei que é semiativo. Eu vou tentar passar aqui rapidamente, ó. O S-300 é semiativo, tá? O Iris-T, ele tem um sistema ativo de radar, tá? Mas não são todas as versões, eu não sei se a Ucrânia tem a versão do radar ativo, tá? Porque eu sei que ele tem do infravermelho. O Patriot tem um radar ativo. Tá? O NASAMS tem o ativo. O Hawk é semi-ativo. O Hawk é mais antigo. Tá? O Avenger, semi-ativo. E que mais? O Stinger, eu acho que ele a versão que eles têm lá é infravermelho. Não tem radar. Então, é isso. Os sistemas, a grande maioria, são de radar semiativo. Como eu falei, tem uma relação também com o tempo da tecnologia. Né? Eles eram mais antigos. Vamos lá ver aqui, tem mais... Ui, eu estou vendo que tem bastante pergunta, vamos lá. O Edson disse aqui, os russos, assim como no tempo... Aí já respondemos essa, né? Temos aqui do SS-18. Pois não. Edilson, a Rússia disse... É esse mesmo. Disse semana passada que o S-500 abateu uma ogiva de um míssil intercontinental Sinevo, lançado por um submarino em teste. Até que ponto é verdade? Não, isso é verdade. Eles testaram e o S-500 foi considerado operacional depois disso. Só para lembrar, é muito bem dito, o SS-18. Essa é a principal função do S-500. O que o S-500 faz? Ele tem no Ocidente só duas armas que equivalem à função dele. Uma é o Arrow israelense e o outro Iscus. Na verdade, eles não vão bater o míssil, mas sim a ogiva já, né, basicamente. Essa é a função deles. A Rússia não tinha esse sistema. Tá? O que a Rússia usava? Um sistema de mísseis, que era o A-136, se eu não estou enganado a sigla dele,
que era uma arma nuclear. A estratégia russa era explodir uma bomba atômica lá na estratosfera e destruir a ogiva antes dela reentrar. É isso mesmo, eles explodiam uma bomba atômica em cima de Moscou, se fosse preciso. Tá? Quem está substituindo esse sistema é o S-500. O S-500 tem a função de abater as ogivas de mísseis balísticos intercontinentais. Essa é basicamente a função dele. O Tahad faz isso. Tá? E o Arrow também. Agora, existe uma versão que é o S-550, que é uma derivação do S-500, que ele está sendo concebido para abater mísseis hipersônicos de cruzeiro, como o Kinzhal, que é uma nova versão. O Tahad também tem. Não se sabe se o Arrow tem essa função. Tá? Então, ele é para isso mesmo. Ele abateu o míssil do míssil Sneva lançado, se eu não estou enganado, por um Delta 3, e disparou, e na reentrada ele conseguiu abater e foi considerado operacional. Tá? Porém, não se sabe quando as baterias S-500 estarão operacionais na Rússia. Ele foi dado como operacional, mas enquanto, em termos de unidades, brigadas, ainda não se tem um número exato de condição. Tá? Edilson, o SS-18 falou que ele tem que fazer a parte 2, né? Mas aí falando dos sistemas russos. Ah, sim, nós vamos falar dos russos, especialmente dos sistemas modernos. Eles têm muita coisa bem diferente. Eu vou falar do S-400, que é o game changer na defesa aérea. Mas, assim, não são os únicos sistemas, tá? Existem outros sistemas bem avançados. Veja bem, a grande questão que hoje caminha é para a integração da rede. Quando esses sistemas, devido à capacidade computacional, de informação e inteligência artificial, eles estão integrando as baterias. Então, você pode ter uma bateria de um sistema inferior, lá em Planaltina, e outra em Brasília. A de Brasília pode coordenar de Planaltina e ele entrar na rede de defesa. Tá? Antigamente, esses sistemas eles operavam isoladamente. Na Ucrânia ainda é assim. Grande parte dos sistemas operam isoladamente. Então, você pode ter uma bateria de S-300 aqui na região e uma de IRIS-T fazendo a busca do mesmo alvo. E tem um desperdício de operação aí. Porque pode tanto disparar os mísseis e não vão atingi-lo, ou, por exemplo, ele pode não ter eficácia operacional, porque ambos vão estar com sistemas ligados e vão estar denunciando as posições dos radares. Né? Fora a questão da guerra eletrônica, da tecnologia de guerra eletrônica que é envolvida. Os novos sistemas, eles basicamente, eles permitem, eles permitem que uma bateria, em um determinado lugar, passe os dados para outra bateria e uma delas opere oculta. Isto é uma vantagem muito grande de vários sistemas. O próprio S-300 já utilizava esse tipo de operação, mas isso tem sido mais frequente nos novos sistemas. Edilson, uma última pergunta, pessoal, nós temos que liberar o Edilson. Eu também já estou cansado aqui, tem que acordar cedo amanhã também. Mas a outra pergunta, Edilson, quem opera esses diversos sistemas de defesa antiaérea na Ucrânia são os próprios ucranianos? Eu posso falar para você o seguinte, eu não vou chutar, mas eu duvido que a operação do IRIS-T seja feita por tripulações plenamente ucranianas. Eu duvido que a operação dos Patriots sejam por ucranianos. Tá? Eu acredito muito mais que esses sistemas estão na mão ou de alemães, ou de sauditas, ou qualquer um, turcos, ou qualquer um dos países que são operadores desse sistema e que fazem parte ali de nações ali, tá? Que apoia. Se o Stinger é uma arma de performance ainda, sim, de todos esses que eu falei, não tem nenhuma que se jogue fora. Nem mesmo o Hawk, que é dos anos 60, 50, 60. A questão é que nós temos que analisar o seguinte sempre, Edson. Eu vou tentar usar um exemplo que eu já apresentei numa live. Né? Eu falei recentemente sobre o uso das armas antitanque. E o exemplo também se aplica aqui. Aquela ameaça que o Hawk,
que é aquele sistema mais antigo de todos os que eu falei, foi desenvolvida, ela ainda existe no teatro. Ela só não é a maior das ameaças, mas ela ainda existe. Então, por exemplo, quem assistiu os vídeos de ataque viu o Su-25 voando grudados em cima das rodovias para tentar fugir, escapar dos radares, lançar um ataque, uma bomba, um míssil, um foguete, e fugir e se evadindo do local. Essa aeronave, se ela passar no perímetro de um Hawk, ele pode ser abatido por ele, sem nenhuma dificuldade. Porém, quando você leva para o teatro o Su-34, que, além das armas que ele dispara, ele transporta pods de interferência eletrônica, de jameamento de radares, o Hawk já perde o poder que ele vai ser destruído. Certo? Ele vai perder o poder porque só de jamear o radar já ferrou com o sistema de operação dele. Tá? Se ele disparar os mísseis, a guerra eletrônica vai interferir nos mísseis e fazê-lo errar o alvo. Tá? Agora, nota, o Su-25 ainda é necessário no teatro. Ele não deixou de ser usado. Por mais que você tenha o Su-34. Então, o Hawk faz uma função que não necessariamente ele precisa usar um Patriot para aquilo. É isso que a gente precisa tirar da cabeça. Não é porque a Rússia tem o S-400 que ela deixou de operar o S-300 e opera o S-350, opera o Buk, opera o Thor, opera o Panzer, opera todos eles. Aquele que der o resultado de abater, é isso que importa. Mas ela ainda tem cerca de 3 mil lançadores de S-300, apesar de ter o S-400. Tá? Ele não vai deixar de ter o S-300, por mais que ele seja inferior ao S-400. É isso que a gente precisa entender no teatro. Ele sempre vai ter redundâncias e capacidades ali. Tá? Exatamente. Bom, meus amigos, então é isso. Vamos fazer a parte 2. Vamos falar a respeito dos sistemas russos, né, Edilson? Isso. É só respondendo aqui, Edson, é isso mesmo. É como você opera e como você sai. Eu estou para dizer uma coisa. Aqui na live fechada eu posso falar. Eu não quis falar isso lá na outra live. Tá? Se a Ucrânia tivesse entrado nessa guerra para lutar, a guerra que ela foi treinada por 50, 70 anos no bloco soviético, a Rússia teria tido 1000 vezes mais dificuldade. A Ucrânia adotou um modelo de combate que a OTAN tinha testado e fracassou em vários lugares. Um deles foi no Afeganistão. Tá? E aí, o perfil de operação ele é muito importante você conhecer. Olha, eu estive na República Tcheca, eu morei lá durante um tempo. Em Brno, eu fui numa feira militar e um ponto bastante interessante que havia um voo feito com o pessoal do paraquedistas partindo de um Mi-8 e ele era escoltado por um Mi-24P, se eu não me engano, da República Tcheca. E eu tive a oportunidade de conversar com o aviador do Mi-24. Eu tive duas impressões interessantes. Ali foi em 2012. Duas informações importantes. A primeira dela é que eu achava, até então, o Mi-8 uma porcaria. E eu achava o Mi-24 uma aeronave formidável. E eu saí de lá com a visão invertida. Eu achei o Mi-8 uma aeronave formidável e o Mi-24 uma gambiarra. Tá? Eu sei que tem muita gente que gosta e tal, mas foi a minha impressão. Eu posso falar disso depois em outra situação, um pouco mais declarado, o porquê que eu achei ele uma gambiarra. Mas eu conversando com o aviador, que era o piloto do Mi-24, ele me disse, eu falei com ele na altura, a República Tcheca procurava um substituto para o Mi-24 com um helicóptero antitanque. E a ideia era substituir por 3 aeronaves que estavam na concorrência. Um deles era o Apache, o segundo era o Cobra Z, o Rei Cobra, também americano, Bell Cobra. E o outro aeronave era deixa eu lembrar, o terceiro helicóptero, tinha mais um, era o Tiger, da Eurocopter. E aí, eu lembro que a gente estava conversando sobre o helicóptero, ele pensando como é que era o sistema de manutenção e tal, eu perguntei para ele, qual desses 3 helicópteros você gostaria de voar? Você gostaria que fosse substituto? E aí, ele falou assim, olha, se eu pudesse escolher, eu ficaria com o meu Mi-24. Aí eu falei, como assim? Mas você estava até agora falando para mim das tecnologias, ele falou, pois é, esse é o gap. Nós não temos as tecnologias desses helicópteros novos.
Agora, o Mi-24, nós usinamos aqui peça do rotor, se nós quebrarmos, se ele for atingido. República Tcheca, pouca gente sabe, faz os painéis do Black Hawk, tá? O painel digital do Black Hawk é produzido na República Tcheca, várias peças do helicóptero também são lá. E ele me disse isso, e do Mi-25, 35, vários componentes são produzidos lá. Foi isso que ele disse, se houver uma guerra, nós vamos precisar saber dar manutenção, reposição e construção de equipamentos. Ou seja, e aí ele disse mais uma coisa, ele falou, e outra coisa, esse helicóptero a gente já conhece, os demais são novidades para nós. Ele até brincou, ele falou, os demais são PlayStation para nós. São muito tecnológicos, não tem que precisar aprender muita coisa. E a partir daí, eu tive uma visão bem interessante sobre isso. Porque, assim, não é porque ele é uma arma formidável que nós vamos conseguir usufruir tudo que ela tem de bom. Muitas vezes, você vai precisar também do equipamento mais simples para determinada função. Quer um exemplo? O Guepardo, para a função de abater drones, é efetivo. Mas ele não é uma arma para defesa aérea, propriamente dita. Mas ele complementa a defesa aérea. Esse é o ponto. E na situação que a Ucrânia tem, ela precisa de tudo o que tiver disponível. Ela não pode se dar o luxo de escolher o sistema mais avançado para operar, até porque ela não tem pessoal nem recurso para isso. Ela tem que usar aquilo que ela tem da melhor forma possível. E nem sempre é necessário um Patriot. Eu dei o exemplo do Su-25 voando grudado ao chão, o Patriot também não vai ver. Então, o Hawk pode cumprir essa função. Era isso. Não sei se ficou claro, Edson. Muito bem, Edilson. Acho que podemos encerrar essa live, né? Quero aqui agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao SS18 pelos superchats, super stickers. Enfim, fique atento aí, pessoal, que vamos fazer a parte 2, né? E posteriormente vamos mudando o assunto, né? Falamos sobre a dissuasão nuclear, falamos sobre os meios, né, de dissuasão, sobre os mísseis nucleares, as armas nucleares, enfim. São diversos já conteúdos que temos aqui para a comunidade de membros. Edilson, quer falar alguma coisa? Complementar? Basicamente isso, pessoal. Eu sempre gosto de falar das questões da Ucrânia, a gente tem visto muita depreciação do aparato ucraniano, do pessoal ucraniano, por uma série de fontes e pessoal, porque, de fato, existe um conflito que ele também entrou do ponto de vista ideológico no mundo, né? Existe a tal da questão da guerra do Ocidente contra o Oriente e tal, que eu não compartilho dessa visão. Eu acho que existe um conflito global, sempre existiu, na verdade. Existe hoje uma fratura na Europa em relação à Rússia, né? E obviamente, a Rússia tem sido considerado o bicho-papão da coisa, mas eu não acho que é por aí. Mas existe uma questão que eu sempre gosto de ressaltar, é que, assim, a gente ouve falar muito da questão do erro ucraniano, e ele nem sempre é correto. A Ucrânia sempre foi uma nação industrializada, extremamente avançada, e ela é um bom exemplo para a gente entender que você não terceiriza defesa. Defesa, segurança, equipamento militar, ou você produz, ou você produz. A Rússia está vencendo a guerra não é porque os russos são nacionalistas, eles são mais fortes, porque eles são um povo que tem culturalmente mais avançado, eles são basicamente o mesmo povo ali. Tá? A única questão é que a Rússia tem um histórico militar, tradições militares, tem uma indústria militar que é insuperável. E é isso que deu uma nação extremamente grande, muitos recursos naturais, e com o pessoal com foco para o conflito que eles entraram. Tá? Isso é muito importante, porque não se trata de preferências ou não. O que dá à Rússia superioridade é a capacidade técnica. Nós temos que ficar de olho nisso. A Ucrânia, ela tinha um exército, o maior exército da Europa, a maior defesa aérea da Europa. Eu falei aqui para vocês, eu não quis entrar muito em números, mas eram 360 lançadores do S-300 só. Eles tinham mais ou menos 15 sistemas de defesa aérea.
Tem uma ideia do que é isso? Procure qualquer nação do mundo para saber quantos. Faça essa pesquisa para vocês darem uma olhada. Eu vou falar da França, que é o melhor sistema de defesa aérea europeu. Busque na França quais são e quantos são os sistemas de defesa aérea que a França dispõe para defender o espaço aéreo francês, que é maior até do que a Ucrânia. Vocês vão se assustar com o que vocês vão ver. Tá? Porque nenhuma nação na Europa tinha a capacidade que a Ucrânia tem. Isso não foi suficiente para fazer a Ucrânia sair da faca. Né? E isso é muito importante. Então, às vezes eu vejo muita depreciação, as pessoas falam como se os ucranianos fossem os atrasados mentais. Essa não é a verdade, nunca foi. E digo mais, a última grande guerra que chegou aos pés do que foi a guerra da Ucrânia, talvez tenha sido a guerra da Coreia, tá? Onde os níveis tecnológicos eram basicamente equilibrados. Ninguém nunca viu uma guerra no nível da Ucrânia. Nem a guerra do Golfo foi equivalente à da Ucrânia. Nem a guerra do Golfo. Tá? Porque o Iraque, isso é outra curiosidade, vejam qual que era o sistema de defesa aérea do Iraque e numericamente o que eles dispunham. Se o Iraque tivesse o sistema de defesa que a Ucrânia tem, talvez os aliados não tivessem conseguido dominar Bagdá. Tá? Por quê? Basta você fazer um levantamento numérico do número de aeronaves abatidas. A Rússia perdeu menos aviões na guerra da Ucrânia do que todos os aliados perderam no conflito contra o Iraque na Primeira Guerra do Golfo. E o Iraque não dispunha de uma capacidade de defesa aérea eficiente como a ucraniana. O Iraque tinha uma... Bagdá era muito bem defendida, mas o resto do Iraque não. Tá? Então, são questões que levam a gente a pensar. Então, eu não gosto de depreciar a situação. Eu não vejo a Ucrânia como um país de desmiolados, nem de despreparados. Pelo contrário, eu vejo um exército que luta dia e noite para defender o seu território. Concordo com muitas visões em relação ao crescimento do nazismo dentro do sul da Ucrânia, especialmente, para preparo disso, mas esse não é o único pano de fundo da história. Existem muitas outras coisas que precisam ser vistas. Existe um exército que foi destruído, e é um exército muito bem preparado, com muito material produzido, com muita gente. A Ucrânia produziu o maior número de pós-docs do mundo, per capita, só para ter uma ideia. E isso não foi suficiente para garantir a soberania deles. Tá? Então, olhando por esse prisma, é bom a gente abrir o olho, para saber o que a gente pode, o que a gente é capaz, o que a gente deve fazer. Porque ninguém está ileso a isso, ao contrário do que muita gente pensa. Tá? E não vai ser escolhendo o lado A ou o lado B que nós vamos estar livres de alguns desses problemas. A Ucrânia escolheu os dois e ela se ferrou por conta disso. Exatamente, né? Vitória Nuland fez a Revolução Colorida, né? Orquestrou, né? Ela orquestrou ali na Praça Maidan, inclusive distribuiu marmitas lá para os participantes, e agora nós estamos vendo uma Ucrânia completamente destruída. Eu já penso completamente ao contrário, né, desses que depreciam o exército ucraniano, até porque, Edilson, a gente estuda bastante, né, sobre as guerras, sobre principalmente lá o bloco, que era o bloco soviético, e a gente sabe das capacidades da Ucrânia, né? Anterior a essa guerra, já sabia que os ucranianos dariam muito trabalho, e está dando muito trabalho, com todas as dificuldades, né, perdendo território agora, perdendo as forças, mas está dando trabalho. Então, mostra que eles eram muito bem preparados, né, e muita gente fala muita asneira por falta de conhecimento. E aí a gente vê também, Nilson, como que dos diversos sistemas que você apresentou, o Brasil está muito defasado, né, nessa questão. O Brasil não tem nem sequer um sistema igual ao ROC. De tudo que eu apresentei aqui, a única coisa que o Brasil tem são 35 Guepards. E só. Exatamente. Então, basicamente tem alguns siglas, uns RBS-70, que a Ucrânia também tem o RBS-70, que é o sistema de defesa aérea. O resto, nada. Tudo de curto alcance, né? Então, a gente vê que o Brasil está ficando para trás nessa questão. O Brasil tem que acordar, né, gente? Porque a paz, a gente torce que seja para sempre, mas a gente vê que as coisas podem mudar no piscar de olhos.
Edilson, meu amigo, eu quero aqui agradecer você mais uma vez pela sua disposição. Você faz a apresentação aí belíssima, né? Com todo carinho, com todo cuidado, muito bem explicada, muito bem detalhada. Então, quero agradecer você aqui perante a todo o pessoal e até a nossa próxima live, né? Até a próxima. A gente pode falar dos sistemas russos em campo. O pessoal... Aí já é um outro nível. Vamos... É verdade mesmo. Agradecer aqui ao Vantur Silva também, do Como é que é? Soberano Brasil, Microcerto. Então é isso, meus amigos. Podemos encerrar então, Edilson? Podemos, como quiser. Obrigado aí, Nelson. Obrigado a todos. Boa noite a todos aí. Fábio, Soberano, SS18, Evantur, Edson, todo o pessoal que está aí, Ricardo, Costa, todo o pessoal que está aí. Muito obrigado a todos vocês aí. Uma boa noite. Valeu, meus amigos. Também agradeço a todos vocês. Até a nossa próxima live. Valeu, Edilson. Tchau. E até